Na bancada, hoje um experimento que vai ser interessante. Eu vou tentar registrar o máximo aqui. Eu tenho aqui um hub USB, eu comprei no AliExpress tempos atrás. Tenho aqui um conversor USB para serial. Esse aqui usa aquele CI CH340. Já comecei a tirar umas pinagens, né? Quem é quem, qual pino é qual pino. E o objetivo é deixar o meu Icon IC9100 um pouco mais flexível. Vou explicar por quê. Eu já fiz alguns vídeos, né, do IC9100. Eu já abri para avaliar, já fiz alguns testes. Vou deixar até algumas fotos aí que eu não tinha publicado no vídeo anterior. O Icon 9100, ele tem essa porta USB. Ele é um dos primeiros rádios que já tinham porta USB nativa, né? Aquele conector de 4 pinos USB tamanho família, né? Não é aquele mini nem micro. Lá dentro ele tem esse integrado aqui da Texas Instruments, que é como se fosse um hub. Ele pega esse sinal USB e ele splita para 3 saídas. Uma das saídas vem para esse CI de áudio, que é aquele PCM2901. Esse é um codec de áudio, né? Ele tem entrada e saídas de áudio e ele sai nativamente USB também. E as outras duas saídas do hub vem para esses dois conversores também. É um rádio bem legal, né? É um rádio que faz muito sucesso, tem muito recurso. Mas com a implementação da época e com os softwares que existiam na época, apareceu algumas outras melhorias. Essa aqui é muito famosa, é uma modificação que é proposta para adicionar RTS e DTR dentro do Icon 9100. Eu não vou estender aqui no artigo, mas ele explica bem os motivos. O que eu estava comentando, né, do hub e dos conversores lá do CP2102 das bridges USB, ele detalha bem. Inclusive, deixa eu mostrar aqui qual que é o autor, né? Delta Charlie 1, Romeu, Juliette e Juliette. O autor aqui do artigo. Vale a pena dar uma olhada. Aqui ele mostra aonde pode ser feitas as modificações dentro do rádio. Ele mostra a primeira tentativa. Ele fez colocou um transistor NPN lá para acionar a saída lá do PTT, ou melhor falando, a entrada do PTT. Ele fez uma segunda modificação e ele fez uma terceira que ele chama de definitiva. Então olha aqui, ó, eu vou ter um sinal de hardware vindo do USB para acionar o PTT e vou ter um sinal também de hardware dentro do rádio para pegar do DTR para acionar a chave de telegrafia, né? O batedor. Aonde estão esses pinos? Aqui no final ele mostra como é que ficou a implementação. Essa placa do Icon eu já tirei para fora, já estudei com carinho se eu teria um jeito melhor de fazer.
Então, o que eu vou tentar, não sei se vai ser melhor ou vai ser pior. Eu já abri o rádio, já tentei 2 vezes tentar fazer algumas modificações, não tive sucesso. Eu não estava querendo abrir uma terceira. Então, vou tentar fazer isso externamente, sem essas modificações internas no rádio. Fazer uma montagem externa. Primeiro, eu vou precisar splitar meu sinal de USB. Então, eu comprei um hub. O hub é esse integrado aqui. Ele é um Foxtrot Echo 1.1 Sierra. Esse camarada, ele entra um pino USB e ele consegue splitar em até 4 saídas. Tem uma foto melhor aqui. Eu tenho aqui, ó, USB input. E eu consigo sair em 4 portas USB. USB 1, USB 2, USB 3, USB 4. Outra plaquinha que está na minha mão é aquele conversor USB serial. Eu já até comprei alguns outros recentemente no AliExpress. E ele entra lá um sinal USB e eu tenho os sinais que eu preciso, que é o TXD, RXD. Mas eu também nessa montagem vou precisar do RTS e do DTR. Vou explicar por quê. Primeiro, o TXD e o RXD, que é pino 3 e 4, repare que são invertidos, né? O pino 2 é TXD, ele vira RX. O transmissor manda sinal para o receptor, né? E vice-versa. Eles são usados para fazer os comandos CAT. Mas eu também vou precisar do RTS e do DTR. O RTS é pino 14 e o DTR é pino 13, respectivamente. Vindo lá na modificação que eu tinha mostrado, tá lá, ó. Eu preciso do sinal do RTS à esquerda e eu preciso do sinal do DTR à direita, para fazer o acionamento via hardware do PTT e do manipulador. Como referência, eu mostro esse outro esquema: Sierra Mike 6 Whiskey Zulu Romeo. Tá vendo? A ideia é a mesma. Eu estou usando aqui o RTS para acionar o PTT. Mas se eu dobrar esse circuito e usar o pino do DTR, eu teria a manipulação do CW, que nem o que está sugerido aqui. A ideia é a mesma, né? Só está duplicada. Então vou tentar montar isso externamente. Isso aqui é umas fotos que eu tirei do rádio quando eu abri ele. Dia 16 de junho, 16/6. Eu levei o rádio para a bancada dentro de casa, onde eu opero, onde eu tenho os rádios. Levei o osciloscópio, o rádio desmontado, os instrumentos. Eu adaptei um conversor USB serial, puxei os cabos, liguei dentro dele, tirei parte do diagrama do USB do rádio. E qual que seria a vantagem de fazer a modificação que o colega está mostrando aqui? A vantagem é que eu entro um cabo USB só no rádio. Um cabo USB. Esse USB aqui, olha, e a modificação está toda para dentro. Então essa seria a vantagem. Eu vou tentar fazer isso externo. Então eu vou chegar a esse cabo de USB num hub. Pode ser um hub comprado, tá? Pode ser um hub desse comprado aí que vende no comércio aí para você entrar um USB, sair 3, sair 4, não tem problema. Eu vou preferir montar o hub na plaquinha. Então eu vou tentar splitar um sinal para o rádio e para o outro para fazer os chaveamentos que eu preciso. Vamos ver se a gente vai ter sucesso. Se eu tiver sucesso nessa implementação, outra coisa que eu vou tentar incluir depois é esse camarada. Esse camarada é um
isolador de USB. USB Isolator. Sabe como é, né? O rádio é ligado à antena, a antena pode pegar descarga, energia estática, pode dar diferença de potencial nos nossos aterramentos, pode vir algum nível de tensão mais elevado da rede, então, e está tudo conectado, o USB está conectado no rádio, está conectado na antena, seria de bom praxe usar um isolador USB. Só que esse cara eu vou tentar implementar depois, agora não. Se der certo, as duas plaquinhas, entra uma terceira na brincadeira. Eu achei um cabo USB, parece que tem uma boa malha, parece ser um cabo bom. Ele usava esse conector aqui de alguma máquina fotográfica do passado digital, que eu não tenho mais, então cortei o cabo. Não é um cabo longo, mas já tem um toroide. Soldei na entrada do hub, saída 1. Eu vou colocar o USB para o IC9100. USB 2, ó, já puxei o cabinho e já está ligado aqui o CAT, e onde eu vou fazer PTT e vou fazer CW. Para eu fazer o USB do rádio, eu preciso de um cabo daquele padrão 4 pinos, né? O IC9100 ele usa esse conector. Eu tenho aqui alguns adaptadores, ó. Inclusive isso aqui eu acho que eu nunca usei, cara. Então vou ver o que é mais fácil. Eu pegar um cabo ou pegar um adaptador e fazer essa saída aqui, ó, USB 1. Mas eu não aproveitei aquele adaptador não. Eu peguei um cabo USB. Não é tão legal quanto o primeiro. O primeiro tem uma malha legal. Esse aqui tem uma malhazinha, tem um ferritezinho, né? E um comprimento um pouquinho maior. Eu tive uma grata surpresa aqui. Eu não estou acostumado a ficar fazendo cabo USB, né? Meu negócio atualmente era mexer com radiofrequência. Mas olha lá, parece que eu dei sorte. Eu peguei um padrão de identificação, tá vendo? Dei sorte. Coincide aqui o vermelho VCC, o branco é o dados menos, o verde é o dado mais e o preto, que é o GND, que é o ground. Coincidiu. Esse cara entra no USB 1 agora.